Olá, eu sou o professor Edsanley Costa, aqui do canal Deriva Mate, e na aula de hoje a gente vai trabalhar um pouco com potenciação de números inteiros. São aqueles números inteiros positivos e os números negativos. Na nossa aula de hoje a gente vai entender um pouco sobre os números inteiros com a base negativa, onde a gente vai trabalhar com o expoente par e o expoente ímpar. Quando eu tenho uma base negativa com o expoente par, eu vou ter que observar que a minha resposta sempre vai ser uma resposta positiva. Vamos começar desse princípio aqui, positivo. Então, toda vez que na minha questão de potenciação aparecer uma base negativa e um expoente, qualquer número que for um número par, sempre a minha resposta vai ser uma resposta positiva. E quando aparecer para mim essa mesma base negativa, só que com o expoente, qualquer número que aparecer aqui, seja um número ímpar, eu vou ter automaticamente a minha resposta negativa. Então são pequenos passos que a gente tem que começar a memorizar antes de começar a estudar potenciação de números inteiros com base negativa. Se eu tiro do princípio que eu já entendi o porquê que toda vez que aparecer um expoente par aqui, dependente de qual for o número aqui, pode ser um número muito alto, muito baixo, intermediário, mas ele for um número par, sempre a minha resposta vai ser positiva. E quando aparecer um número, qualquer número aqui dentro, com a base negativa, e o expoente for um número ímpar, mesma coisa, pode ser um número alto, um número baixo, intermediário, independente do que for, a minha resposta sempre é negativa. Nós vamos aprender isso justamente para não ficar fazendo aquela maratona de jogo de sinal, mais com menos, menos com menos, mais com menos, até chegar no resultado final. Resumidamente, apareceu o expoente par, resposta positiva. Apareceu o expoente ímpar, resposta negativa. Quando eu estou trabalhando com o expoente par com a base negativa, aqui eu tenho para vocês aqui dois exemplos bem simples de resolver. Eu tenho menos 3 elevado ao quadrado e eu tenho menos 4 elevado ao quadrado. Observa que eu tenho uma base negativa que é menos 3 e eu tenho uma base negativa que é menos 4. Os dois exemplos estão elevados a uma potência de um número par, que seria o número 2. Agora vamos ver por que sempre a resposta vai dar positiva. Lembra, a potência vai determinar quantas vezes eu multiplico a base. Então eu tenho que multiplicar esse menos 3 aqui, ó, duas vezes. Menos 3 vezes menos 3. Ó, expoente era 2, eu estou multiplicando a base duas vezes. Quando eu tiver um expoente par, o porquê que vai dar positivo? Porque eu tenho esse jogo de sinal aqui, ó, que é o menos e o menos, ó. Lembra? Lá na operação de jogo de sinal, menos com menos sempre não vai dar mais? Então eu vou ter aqui, ó, 3 vezes 3, 9. E menos com menos, mais. Viu? Minha resposta ficou uma resposta positiva. Vamos aqui no segundo exemplo. Aqui no segundo exemplo eu tenho a mesma ideia. Olha comigo. Menos 4, já sei que a base é negativa. Então eu vou fazer aqui, ó. Menos 4 vezes menos 4. Quando eu faço menos 4, viu? A base é negativa e o expoente é o número par. Então eu vou ter novamente o jogo de sinal. Menos com menos, eu já sei que é mais. Quando eu tenho menos com menos mais, 4 vezes 4, 16. Então fica bem mais fácil para mim ter certeza que a minha resposta, eu não vou errar o sinal quando eu tenho essa ferramenta em mãos. Lembrando que toda vez que o expoente aqui em cima, que é esse númerozinho, for um número par, minha resposta é positiva. Expoente par, resposta positiva. Aí a gente tem uns casos especiais que a gente tem que ficar muito atento. Por exemplo, lá no expoente par com a base negativa, eu vou ter um caso especial que eu não posso confundir nunca na vida, que seria o quê? Quando essa base negativa ela está vindo dentro do parênteses e quando essa base negativa ela está vindo fora do parênteses. Aí eu coloquei aqui, ó, com um parênteses é totalmente diferente de sem o parênteses. Por quê? Porque quando eu estou trabalhando com parênteses, eu estou desenvolvendo essa operação com os sinais todos dentro do parênteses. Quando eu não tenho parênteses, quer dizer que o expoente ele está aderindo apenas ao número. Vamos ver um exemplo para ficar bem mais claro para a gente sobre isso. Olha aí, eu tenho aqui a base menos 2 e eu já sei que o expoente é 4. Se eu te perguntasse qual seria o sinal da resposta, você já saberia me responder que seria positivo. Vamos desenvolver aqui só para você entender. Eu ficaria aqui menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Estou multiplicando os fatores iguais em 4 vezes, porque o expoente é 4. Eu observei aqui que é 4. 4 é um número par, então eu já sei que a minha resposta é positiva.
Quando eu sei que essa minha resposta é positiva, eu fico despreocupado de fazer esse jogo de sinal aqui, ó. Menos com menos, mais com menos, menos, e menos com menos, mais. Fazendo isso, eu já elimino todo esse trabalho aqui de fazer esse jogo de sinal, porque eu já sei que a minha resposta ela vai ser positiva, então eu tenho que daria 16. Por quê? Porque 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8 e 8 vezes 2 seria 16. Desenvolvi a potência sem me preocupar em errar o sinal em momento algum. Quando eu não tenho esse parênteses, eu estou levando essa potência apenas ao número, então seria apenas 2 elevado a 4. Esse sinal de menos ia aparecer do lado de fora quando eu fosse fazer a distribuição dos fatores iguais da potência. Ó, menos, que é esse menos aqui, fica ao lado de fora. Por quê? Porque só o 2 que está sendo elevado à quarta potência, não o sinal mais. Ó. Então ficaria 1, 2, 3, 4. Viu? Mesma multiplicação, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Só que eu não posso esquecer que eu tenho esse sinal aqui, então seria menos 16. Observa, uma resposta positiva e a outra resposta negativa. Então toma muito cuidado quando for fazer a operação envolvendo potência com expoente par, com o parênteses e sem o parênteses. Tem essa grande diferença, ok? Com o parênteses, quer dizer que esse 4 está elevando todo mundo que está aqui. Sem o parênteses, o 4 está elevando só o número e não vai o sinal junto. Expoente ímpar. Vamos prosseguir do mesmo raciocínio que a gente estava fazendo com o expoente par. Só que o expoente ímpar, eu já sei que a resposta quando for o expoente for ímpar, a minha resposta sempre vai ser negativa. Por quê? Vamos fazer a distribuição dos fatores iguais da potência. Quando eu tenho uma base negativa e o expoente é ímpar, eu estou falando base negativa, não é o número aqui dentro, é a base que tem que ser negativa. Eu vou distribuir em fatores iguais, ó, menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Estou multiplicando ele 3 vezes porque o expoente é o número 3, logo eu tenho que fazer a multiplicação 3 vezes. Observa comigo, olha o jogo de sinal aqui, ó, menos com menos, mais com menos, menos. A minha resposta é negativa, onde eu teria 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Viu? O princípio da prova dos 9 deu certo. Toda vez que o expoente for ímpar, resposta negativa. Vamos aqui embaixo. Aqui embaixo eu tenho uma base negativa também e essa base é um 2. Por isso que eu te falei, não interpreta dessa maneira. Não é a base que tem que ser par ou ímpar, é o expoente que tem que ser par ou ímpar. A base tanto faz se ela for par ou ímpar, contanto que ela seja uma base negativa. Quando eu estou fazendo com essa base negativa, como que vai ficar aqui? Ó? São 5 vezes que eu tenho que multiplicar em fatores iguais. Então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. Estou multiplicando 5 vezes. Por quê? Porque o expoente está pedindo para eu fazer essa multiplicação 5 vezes. Vem comigo. Quando eu começo a multiplicar aqui, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 8 vezes 2, 16, e 16 vezes 2, 32, viu? Desenvolvi a potência. Como tem muito sinal aqui dentro, olha, menos com menos, mais com menos, menos com menos, viu? Eu já fico atrapalhado, eu me atrapalho aqui desenvolvendo esse jogo de sinal. Então é melhor eu ir no princípio que quando o expoente for ímpar, automaticamente o meu sinal é negativo. E eu fico preocupado apenas em fazer as multiplicações corretamente dos fatores iguais, que deu menos 32. Então, novamente, expoente ímpar, casos especiais. Do mesmo raciocínio que a gente viu no expoente par, a gente vai ver aqui, ó, com parênteses é totalmente diferente de sem parênteses. Quando eu tenho aqui menos 2 elevado ao cubo e menos 2 elevado ao cubo, esse está com parênteses, e a gente já sabe que quando ele aparece com parênteses, ele está falando para mim que o 3 está elevando todo mundo que está aqui dentro. Ó. Então é um jogo só, é menos 2 elevado ao cubo, e quando ele não tem um parênteses, a gente também já viu, ó, é só o número da base que está indo, o sinal não está indo junto. Vamos desenvolver a primeira. Quando eu desenvolvo a primeira, vai ficar como? Aqui, ó. Vai ficar menos 2 vezes
menos 2 vezes menos 2. Eu já sei que o expoente é ímpar, resposta negativa. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Resposta menos 8. Sem parênteses, lembra, o sinal vai ficar ao lado de fora e eu vou abrir um parênteses só para fazer a multiplicação. Então seria 2 vezes 2 vezes 2, porque é só a base que está sendo elevada ao expoente. Seria igual a quantos? Menos, que é esse menos aqui, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Viu? Toma cuidado com essa diferença aqui, ó. Aqui os dois deram negativos. Por quê? Porque aqui é um expoente ímpar. Então, automaticamente a minha resposta vai ter que dar negativa. Independente da base que for. As negativas, base negativa, resposta negativa. Aqui coincidiu de eu não ter o parênteses, também dá negativa. Mas tem essa explicação bem óbvia, que quando está com parênteses, eu faço a multiplicação do jogo de sinal. Quando não tem o parênteses, eu não faço o jogo de sinal. Eu faço só a multiplicação das bases em si. Vamos para um ponto agora bem importante que a gente tem que observar no estudo das potências, que seria potência de potência é totalmente diferente de potência de ordem superior. Você alguma vez deve ter se deparado com essa situação aqui, ó. Aqui eu estou trabalhando com a propriedade da potência, onde eu só multiplico os expoentes, e aqui não. Aqui eu tenho uma potência de ordem superior, que eu estou te dizendo que eu tenho uma base com uma potência e outra potência. Propriedade da potência me diz o seguinte: quando eu tenho dentro de um parênteses, observe que aqui tem um parênteses e aqui não tem o parênteses. Então a potência da potência ela vem com parênteses, e a potência de ordem superior ela não vem o parênteses escrevendo para mim. Então, quando aparecer com parênteses, o que eu devo fazer? Eu vou apenas multiplicar essa potência aqui, ó. Vou multiplicar esses dois números aqui quando tem um parênteses. Então eu repito a base e multiplico os expoentes. Vai ficar aqui, ó, 2 vezes 3. Automaticamente, fazendo essa operação de multiplicação, eu tenho que 2 vai ser elevado à sexta potência, viu? Toma cuidado com essa diferença. Estou só multiplicando porque eu estou usando a propriedade da potência. Vamos agora para a potência de ordem superior. Quando eu tenho uma potência de ordem superior, onde confunde muitos alunos, porque eles pensam que eles estão nesse caso da propriedade. A gente não está nesse caso da propriedade. A gente está potência de ordem superior. Tem uma potência em cima de outra potência. Primeira coisa que eu tenho que fazer é isso, ó. Eu vou repetir a base. A base não é 2? Repetir a base. Por quê? Para pensar aqui. Se eu colocar a mão aqui em cima aqui desse 2, o que aparece para mim? Consegue ver aqui, ó, que aparece apenas 2 elevado ao cubo? Então a nossa ideia é o seguinte: resolver primeiro esse povo que está aqui em cima. 2 elevado ao cubo. Nem estou envolvendo a base. O que eu fiz com ela? Eu repeti a base aqui e vou desenvolver apenas aqui. Como que eu desenvolvo isso? Eu vou pegar só esse aqui, ó. Esse aqui é 2 ao cubo, ó. E vou jogar ele para cá. Quando eu desenvolvo 2 ao cubo, ele não vai aparecer para mim aqui, ó. 1, 2, 3. Isso aqui, ó. 2 ao cubo, eu tenho que multiplicar a base 3 vezes. É a potência normal. Quer dizer o quê? Tipo uma escada. Eu venho resolvendo primeiro os que estão em cima, depois os que estão embaixo. Então vamos lá. Eu já sei que 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. Automaticamente eu tenho 2 elevado à oitava potência. Bem simples. Agora começou a complicar um pouco, porque apareceram mais de um. O que eu tenho que fazer? Vamos fazendo por parte novamente. Observei que não tem parênteses, não tem colchete, não tem nada. Estou trabalhando com potência de ordem superior. Isso quer dizer o quê? Ó, se eu colocar a mão aqui, ó, vai aparecer ainda muito número. Então, lembra que eu te falei? Eu vou vir sempre resolvendo de cima para baixo. Ó. Coloquei a mão nos dois primeiros, o que sobrou para mim aqui? Ó? 3 elevado ao quadrado. É esse 3 elevado ao quadrado que eu vou resolver primeiro. Como que ficaria? Se eu vou resolver primeiro o 3 elevado ao quadrado, eu vou repetir aqui para ti o quê? 3. Esse cara aqui todinho vai repetir, ó. 3 ao quadrado. Então ficou 3 ao quadrado e 3 ao quadrado. Observa? Só que vamos desenvolver a potência de fatores iguais. Quando eu estou desenvolvendo essas potências de fatores iguais, eu tenho que 3 ao quadrado, ele é o quê? 3 vezes 3. Viu? A minha nova operação ela está determinada aqui dentro agora. Então eu tenho isso aqui, ó. Vai ser igual ao quê? Eu tenho uma base 3. 2 elevado a quanto? 3 vezes 3, 9. Viu? Consegui reduzir um pouquinho, ó. Então o que eu estou fazendo? Eu estou vindo de cima para baixo para ir desenvolvendo ela. Já acabei? Não. Vou botar minha mão novamente aqui. Sobrou o que para mim aqui? 2 elevado a nona potência. Eu vou resolver 2 elevado a nona potência.
Viu que eu estou vindo de cima para baixo. Quando eu faço 2 elevado à nona potência, eu vou ter que situação aqui? Eu vou ter a base 3, que eu ainda não mexi com ela. E eu vou ter esse 2 multiplicado quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes eu tenho esse 3 repetido aqui para mim. Beleza. Quando eu faço 2 elevado à nona potência, eu vou multiplicar todo esse povo que está aqui dentro. Automaticamente eu vou ter a minha resposta final, que seria 3 elevado a 512. Quando eu multiplicar todo esse povo aqui um por um, lá no resultado final eu vou ter 512. Depois você faz aí, confere aí se a resposta está coerente. Beleza? Potência de ordem superior é dessa forma. Caso dificulta, coloca a mão em cima que vai aparecendo as potências que estão subentendidas aqui, ó, que nem eu fiz aqui, ó. Apareceu 2 ao cubo, aqui tinha bastante, fui separando de 2 em 2, 3 ao quadrado, depois 2 à nona, ó, totalmente diferente de potência da potência. Apareceu colchete, apareceu parênteses com expoente, é a propriedade da potência, e para resolver ela eu preciso só multiplicar esses expoentes, ó. Então eu repito a base e multiplico 2 vezes 3 vezes 2. Minha resposta seria 3 elevado a 2 vezes 3, 6, 6 vezes 2, 3 elevado a 12ª potência. Grande diferença de potência da potência para potência de ordem superior. Sendo assim, a gente está finalizando mais um estudo.